Hoje é a última aula. Ei, não aguentavam mais, né, irmão? Vocês não falam assim. Bom, mas passou rapidinho, né? Nem doeu nada. Já estamos na última aula. Vamos olhar só para a gente estar começando. Não é uma pregação, mas é um estudo, né? Que a gente usa a palavra de Deus. Então a gente precisa de sabedoria em todo o tempo. Oremos. Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, por estarmos aqui, por o Senhor ter cuidado de nós. Graças te damos por todos os benefícios, por todos os livramentos, por todas as bênçãos. Coloco diante do Senhor aquilo que vai ser ministrado aqui, ó Deus, que não seja eu falando, mas que o Senhor continue me usando. Coloque as palavras certas na minha boca, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado e que haja entendimento daquilo que for dito. Tudo eu entrego e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma recapitulação da aula passada, né? Do que nós falamos, até porque não tivemos o vídeo, tivemos um probleminha técnico com relação ao vídeo. Mas na aula passada, nós aprendemos sobre... No Ministério Infantil, a importância de nós conhecermos a criança, né? Principalmente aí foi mais voltado aos líderes, aqueles que trabalham com criança, porque não tem como ter um Ministério Infantil na igreja sem criança, né? Então a criança, ela é o material mais precioso que nós temos. Então se não tiver criança, não tem Ministério Infantil, tá? Por que é importante a gente valorizar isso, a gente parar para pensar nisso? Porque às vezes tem muitos ministérios aí que o foco são eventos, o foco são outras coisas, né? Que tudo é bem planejado, tudo bem organizado, mas o mais importante, que é a criança, às vezes não é levado em consideração. Então tudo que nós fazemos precisa estar pautado na Bíblia, que a gente já aprendeu também, e que nós precisamos conhecer a criança que nós estamos levando a mensagem, aquela criança que nós estamos servindo a Jesus, né? Daí eu até falei da necessidade de nós estudarmos, de nós buscarmos conhecimento, porque hoje eu falo como pedagoga, né? Nós estamos encontrando algumas dificuldades na questão da aprendizagem. A gente está encontrando muitas crianças que estão vindo com algumas condições. Isso prejudica a aprendizagem. Então eu, como pedagoga, eu preciso sempre estar me capacitando para poder atender as crianças que eu estou ali ensinando, porque eu estou transmitindo um conhecimento, né? Então, cada criança, ela aprende de um jeito, e isso tem ficado cada vez mais evidente em sala de aula. Então, eu, como pedagoga, eu preciso conhecer aquelas crianças. Se eu tenho 15 crianças, eu entendo que aquelas 15 crianças, elas não vão aprender do mesmo jeito. Que tem criança que é mais auditiva, tem criança que vai ser mais visual, tem criança que vai ser mais sinestésica, ela vai precisar que você realmente desenhe para ela entender. Isso está cada dia mais comum, né? Então eu não posso... O ensino que eu passo em sala de aula, cada criança vai aprender de um jeito. E no Ministério Infantil não é diferente. Se nós trabalhamos com ensino, nós precisamos conhecer a criança que a gente está trabalhando, as crianças de modo geral, né? Eu preciso entender que cada criança, ela foi formatada de uma maneira especial por Deus, cada uma. E eu preciso conhecer essa criança. Então, se eu trabalhar sem conhecimento, simplesmente vou lá para o Ministério Infantil, sem conhecer, sem me interessar, sem buscar aprender, né? Porque só ensina aquele que primeiro aprende. Se eu fizer isso, eu vou estar cometendo um grande erro, tá? Vou cometer um grande erro porque o Ministério Infantil, ele é muito amplo, né? E eu preciso buscar conhecimento. E cada criança, aí eu falei da faixa etária. O Ministério Infantil, ele é ali de 0 a 11, 12 anos, né? Então, cada faixa etária tem a sua particularidade. Eu não posso querer cobrar que o Benjamin, o Danilo, eu não posso esperar que eles aprendam, né? Que eles retenham o conhecimento daquilo que eu estou ensinando, da mesma forma que o Davi, que o Caio, né? Então, cada ano já tem uma diferença. Então, uma criança de 1 ano...
Eu até citei a questão da gravidez, que a gente, quando está grávida, a gente vai acompanhando a gestação mês a mês, para ver o que a criança desenvolveu naquele trimestre, vamos dizer assim, né? E quando ela nasce, a mesma coisa, quando você leva, você já deve ter levado a Elisa no pediatra, né? Nesse primeiro ano é mensal. Porque nesse primeiro ano ele vai avaliar o crescimento dela, para ver se ela está crescendo dentro do esperado, né? Então, se não, aí ele vai fazer as intervenções. A mesma coisa no ensino, né? A gente vai olhando, vai adaptando, vai conhecendo o universo de cada faixa etária e vai ensinando de acordo com a capacidade que aquela criança vai aprender, né? Vai aprender e praticar, tá? Então é isso. Deus criou a criança. A criança ela tem a mesma essência, o adulto, né? O adulto tem o corpo, alma e espírito, a criança também. Então a criança também tem necessidades, assim como nós adultos nós temos as necessidades emocionais, espirituais, físicas, as crianças também têm essas necessidades. E nós precisamos nos atentar para isso, quando nós formos trabalhar com as crianças. Eu não posso chegar simplesmente, entrar e fazer algo e não me preocupar se aquilo que eu estou passando, aquela mensagem, ela realmente está chegando ao coração da criança. Tá? Então, como líder, eu preciso buscar conhecimento. A criança, ela sempre está crescendo, ela está nessa evolução constante. Falei também que um erro que tinha lá na Idade Média era quando eles achavam que a criança era um adulto em miniatura, e aí tratava a criança como um adulto em miniatura. Então eu não posso cobrar uma responsabilidade de uma criança assim como eu cobro de um adulto. Aí eu falei da importância, né, de nós que trabalhamos no Ministério Infantil. A gente fica esperando as crianças, né? A gente elabora algo para trabalhar com as crianças que seja uma apresentação. A gente conta com as crianças, mas as crianças elas dependem dos seus pais. Se os pais não tiverem aquele compromisso, por isso desse treinamento, para os pais valorizarem o trabalho do Ministério Infantil, entendendo que isso é importante para o desenvolvimento da criança, né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente conta primeiro com o apoio dos pais. Então você vai fazer uma apresentação que seja Dia das Mães, o exemplo está chegando. A gente quer, né, que as crianças façam uma apresentação para as mães. Mas se não tiver aquele apoio de o pai, de repente, trazer a criança, né? A gente não pode chegar na criança e falar, por que você não veio? A gente estava te esperando. Não, porque a criança ela não tem essa autonomia. Ela é dependente dos pais. Por isso que a gente precisa desse apoio, por isso que a gente precisa dessa parceria. Tá? Então, os pais precisam entender a relevância do trabalho com as crianças. Aí depois começou-se a ter um novo entendimento sobre essa questão, onde a criança ela começou a ser vista de forma diferente. As crianças elas necessitam de ajuda espiritual, emocional. Aí eu citei que a criança é como uma plantinha, né? Uma plantinha ela precisa ser regada, precisa ser cuidada, para que ela possa crescer, para que ela possa frutificar, né? Florescer, frutificar. A criança, ela é assim, ela é como essa plantinha, ela precisa desse cuidado. E eu vou falar até algo que eu falei na segunda aula, da importância de nós, nesse tempo, ficarmos muito atentos na questão de quem está ministrando para as crianças, né? Por isso que a gente, quando eu valorizo um trabalho, eu vou cuidar daquilo. Então, que tipo de alimento que está sendo servido para as nossas crianças? Né? Então, se eu não me preocupar com isso enquanto líder, qualquer pessoa pode entrar ali então e ministrar para a criança. Eu preciso prestar atenção nisso. E o pastor falou muito bem na abertura, né? A responsabilidade é dos pais. Primeiro vem a educação cristã, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, dos pais. Mas na igreja tem que ter uma parceria. Então, os pais eles vão demonstrar essa valorização quando eles se preocupam. Eu até hoje, no tempo que eu trabalho no Ministério Infantil, eu nunca vejo um pai, se bem que a gente deixa informado, não sei se vocês sabem, mas a gente coloca na porta do Ministério Infantil ali o tema que a gente está trabalhando com as crianças. Eu não sei se algum pai aqui já se interessou em saber o que a gente está trabalhando com as crianças.
Porque quando eu sei que o trabalho do Ministério Infantil é um trabalho relevante, que não é um brincar, eu já falei, tem brincadeira no Ministério Infantil? Tem brincadeira, mas não é brincadeira. Tá? Então, 40 minutos que os adultos ficam aqui, as crianças, eu não posso ficar contando e repetindo uma história 40 minutos. A gente, por conhecer a criança, por conhecer as faixas etárias que estão ali já misturadas no culto infantil, que já é um desafio, tá? Então, quando tem criança que tem 2, 3 anos, tem criança que tem 7, 8. É um desafio muito grande, irmãos. Eu estou falando de dificuldade de aprendizagem aí na educação secular, por exemplo, de crianças na mesma idade que já apresentam dificuldades, já não caminham juntas. Agora vocês imaginam faixas etárias diferentes de juntas. Então precisa de um trabalho realmente ali, né, de muita oração e dedicação para a gente conseguir transmitir uma mensagem. Então, quando a gente tem aquele respaldo dos pais, aquele interesse, isso já fortalece o trabalho. Não que a gente não vá fazer o trabalho com excelência porque o pai não está entendendo. Não, a gente vai fazer porque nós somos chamados e nós vamos prestar contas a Deus. Mas a gente precisa ficar atento. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe pais na escola, para visitar a escola, os pais eles querem saber o que as crianças vão aprender. O currículo. Eu não sei se alguém aqui quando foi matricular o filho na escola, se vocês se preocupam com o currículo. O que a criança vai aprender naquele ano? Na escola. Porque se todo pai se preocupasse para saber qual que é o currículo escolar, a gente já saberia se naquele período ali vai trabalhar ideologia de gênero, vai ter alguma coisa, Às vezes a gente deixa porque às vezes é uma escola conceituada, é uma escola, sei lá, de status, é uma escola... Não sei qual é o perfil que faz com que um pai escolha uma escola, né? Tem vários motivos. Mas poucos pais se interessam em saber o currículo. Aí por quê? Depois vem pai reclamando, nossa, mas é muito conteúdo, não sei o quê. Tudo bem, mas por que quando matriculou não olhou? Se tivesse olhado, saberia. Estou falando de escola normal, tá? Escola aí fora. Entendeu? Aí depois estão num choque. Ai, mas eu não sabia que iam trabalhar isso na escola. Mas você procurou saber antes? A mesma coisa na igreja. Nós já temos um currículo que a gente vai trabalhar o ano inteiro. Se alguém quiser e tiver interesse, pode me procurar, porque eu tenho tudo. A gente tem tudo ali. Tudo planejado. A gente já faz planejamento. Desde o início do ano já tem o planejamento do Ministério Infantil. Tudo que vai ser trabalhado. As tardes alegres, a EBD, a gente vai seguindo uma sequência, um currículo da editora, né? O culto infantil, tudo. Não é assim, aleatório. O que a gente vai dar hoje, domingo, Eliane, no culto infantil? Não é assim. Já é planejado desde o início do ano. Entende? Então nós precisamos nos preocupar. O que vai ser ensinado para o meu filho? O que eu posso enfatizar mais em casa? Porque a gente já aprendeu que a criança ela aprende por questionamentos. Então, por exemplo, você deixa o seu filho no culto infantil. Você pode instigar essa criança durante a semana, fazer com que ela mastigue aquilo que foi aprendido. Entende? Se ela não prestou atenção, no próximo culto ou na próxima EBD, ele vai ficar mais atento, porque vai ter aquela conversa depois em casa. A gente pode aproveitar isso já e fazer culto doméstico em casa. Entende? Então já é um material que você pode estar já trabalhando mais ainda, fortalecendo. Mas para que isso aconteça, você precisa saber. Então, esse mês de abril a gente está trabalhando sobre a Páscoa, o tema Páscoa. Entende? Então a gente trabalhou, vai ser o último agora, o último domingo, né? Mas tudo relacionado à Páscoa. Né? Então é importante a gente saber, se preocupar com isso, é uma forma de demonstrar interesse. Então, deixa-me ver o que mais que a gente falou. Falamos sobre a visão de Jesus em relação à criança, que Jesus, ele deu importância ao trabalho, às crianças, né? Na época de Jesus, as crianças não eram nem contadas, eram só os homens, nem crianças e nem mulheres eram contadas, mas ainda assim, Jesus trouxe as crianças, né, para o centro e mostrou a importância, né?
de trabalhar, de ensinar as crianças, de instruir, né? E ainda disse que delas é o reino dos céus. Se nós formos como uma criança, com a essência de uma criança, a inocência de uma criança. Então Jesus, ele mostrou ali uma valorização. Ele parou ali uma agenda que ele tinha de curas, de milagres, de ensinos por onde ele passava, para atender uma criança, que ali era vista como, de repente, um empecilho, que não para, que não, né? Se a gente não valorizar a criança, se a gente não entender a importância das crianças, a gente olha para as crianças e vê como o quê? Como criança que não para quieta, que não fica em silêncio, que toda hora você tem que estar ligado, que você não tem muita paz, né? Se a gente olhar por esse lado. Agora, quando eu olho que a criança ela é importante, que ela precisa ser instruída, se eu pego essa responsabilidade, eu entendo isso, eu vou estar dando um valor que realmente a criança merece, porque ela está ali em constante evolução, ela está aprendendo o tempo inteiro. Nós falamos também que muitos líderes se preocupam em cumprir uma agenda, escala, eventos, e não dão muita importância naquilo que está sendo feito, né? Então nós precisamos entender a urgência de ensinarmos as crianças desde a primeira infância. E a criança, ela não é a igreja de amanhã, ela é a igreja de hoje, porque amanhã ela não vai ser mais criança. Amanhã ela já vai ser adolescente, já vai ser jovem, e aí passou, né? Ok? Então é isso, tá? Há uma outra coisa, só para finalizar o resumo da aula passada. A gente falou também sobre, se eu não conheço as crianças, se eu não sei trabalhar uma metodologia, se eu não buscar conhecer as faixas etárias, às vezes a gente vai ensinar a criança usando a teologia do medo. Vai falar de Deus, vai falar do sacrifício de Jesus, falar da eternidade, mas no sentido de medo, né? Se a criança não aceitar, ela vai para o inferno, aquela coisa tal. Para o adulto, até para o adulto, se a gente fala isso, já é um choque, né? É um choque de realidade. Inclusive, meu pai, ele fala que ele se converteu assim. Ele ia na igreja, ouvia nada e nada. Aí um dia uma irmãzinha do coque chegou para ele e falou assim: olha, irmão, estou vendo que o senhor já está vindo muito tempo na igreja, mas... E aí, só vou falar um negócio pro irmão. Se o irmão não aceitar Jesus, o irmão vai para o inferno. Aí ele: oi? Então, né? Vou aceitar então. Naquele momento foi uma teologia do medo ali na vida dele. Então, assim, na criança não tem como, porque daí nós vamos estar ensinando de uma forma errada, que não é pelo medo. A criança precisa entender, precisa ser inculcado no coração dela, precisa ser inculcado aqui também, né? Na mente, no dia a dia, sabe? Essas são as situações. Irmãos, não deixe passar nada. Tudo que seu filho vier conversar com você, coloque Bíblia em cima. Às vezes o cara me fala as coisas, aí eu trago ele e falo: meu Deus, mãe, tudo a senhora faz uma associação. Eu vou falar do quê? Entende? Então a gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade. Tudo a gente tem que colocar Jesus, né? E o que Jesus faria? E aí, você acha que isso é certo? E aí? Entendeu? O tempo inteiro, porque a nossa missão como pais é fazer isso, é inculcar. É no sentar, é no levantar, é no deitar, é no comer, é em todo o tempo. A gente não pode perder tempo. Amém? Então isso foi da aula passada. Da aula de hoje, para a gente finalizar o nosso treinamento, nós vamos temos falado, de certa forma, mas hoje com o título mesmo, sobre a educação cristã, né? Nós temos não temos, na verdade, dúvidas, né, da importância e da relevância do valor da educação cristã. Então, a educação cristã é a educação voltada, né, fundamentada em Cristo. É a educação aqui, ensinada na igreja. Não é educação lá fora, não é educação de casa, é uma educação pautada nas Escrituras. Né? Então, é muito importante isso, é muito relevante essa educação que é promovida na igreja. Então, qual é o carro-chefe da educação cristã? É a escola bíblica dominical. É o carro-chefe. Tá? Então, se eu quero aprender,
Se eu quero crescer na minha vida cristã, eu preciso entender que eu preciso participar da escola bíblica dominical. Porque a escola bíblica dominical é o carro-chefe da educação cristã. E os ministérios, eles vão apenas corroborar para que isso seja efetivado. Então, o Ministério Infantil vai trabalhar com crianças, Ministério de adolescentes, jovens com essa faixa etária, adultos, mulheres, né? Mas a escola mesmo ali, que trabalha, né, a ênfase maior é a escola bíblica dominical. Então, quando nós falamos em educação cristã envolvendo o Ministério Infantil, nós estamos falando de uma educação que forma, porque as crianças, elas estão em formação. Então, o Ministério Infantil, a educação cristã no Ministério Infantil vai formar, vai instruir e vai direcionar as crianças. Pode ir passando, Caio, congelou aí. Vai direcionar as crianças. A igreja, embora tenha a escola bíblica dominical, eu citei a questão da escola, porque às vezes a gente vai trazendo exemplos, né? Assim como eu uso exemplos da escola, às vezes na sala de aula eu uso exemplos da igreja, com eles, né? Mas a igreja, ela não é uma extensão da escola. Sabe a escola que você leva o seu filho? Ela não é uma extensão. Por quê? Porque lá na escola vai ensinar, tem um currículo lá próprio da série que a criança está. É uma escola, é uma educação acadêmica, que muitas vezes vai ter confronto, inclusive, com a educação cristã, né? Então a gente não pode querer comparar ou achar que o que acontece lá tem que acontecer aqui. Não, porque a igreja não é uma extensão, tá, dessa escola. Então algumas coisas a gente pode até aplicar, mas não é o nosso foco e não é o objetivo. A gente precisa entender quais são os objetivos da educação cristã na igreja. Pode passar, Caio. A educação, primeiro, o que é educação? É um ato ou efeito de educar. E tem um propósito. Qual é o propósito da educação? É um processo, não é algo que você educa e já finalizou. É um processo. Isso é educação no geral. E a educação cristã é isso, é o ato de educar, é um processo, mas pautado na Bíblia, tendo Cristo como o nosso fundamento. Outro, Caio, pode passar. O que significa educação cristã? O que é educação cristã? Já falei, é uma educação pautada nas Escrituras e tendo Cristo como o centro, tá? Pode ir, Caio. Quem deve ser o responsável pela educação cristã? Eu volto na palavra do pastor no início, né? Biblicamente são os pais. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos seus filhos, pela formação cristã, mas entendemos também que nós, líderes que trabalhamos nessa área, nós somos chamados. Então a gente tem que trabalhar numa parceria. Os pais têm, biblicamente, essa responsabilidade, e aqueles que são chamados também têm a responsabilidade, mas cada um dentro do seu ambiente, cada um dentro do seu campo, certo? Especificamente, nós temos a nossa parcela de contribuição. A educação cristã, ela é primordial e ela vai nortear o crescimento das nossas crianças, né? O crescimento espiritual. Vai passando, Caio, pode ir. Então, esse aí, você não abriu o slide errado não? Passa o próximo. Vai. Passa. Enfim, acho que deu uns negócios aí. Deixa eu abrir aqui o meu. Então, o meio que a educação é aquele meio que nós passamos os costumes, que nós passamos os hábitos de um povo para a futura geração, né? Então, antigamente, quando não tinha o domínio da escrita, o que acontece? As pessoas idosas, elas tinham que passar a cultura, elas tinham que passar as tradições da sua família para os mais novos, né? Eram chamadas de sociedades ágrafas, que não tinham domínio da escrita, e elas passavam verbalmente, oralmente, esses ensinos, né? De como viver, dos seus costumes, para as crianças. Era responsabilidade das pessoas mais velhas, mais idosas, nas famílias. E nós temos essa
função, né, como pais, de passarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que ensinar, porque se nós não ensinarmos, quem vai ensinar? Tem um monte de gente querendo ensinar aí, mas não é coisa boa. E na igreja também é a mesma coisa. Nós, em parceria com os pais, a gente trabalha nessa questão de estar repassando também. Então, o educador cristão, ele precisa estar fundamentado na Bíblia. A meta final da educação cristã deve ser o ensino cristão eficaz e transformador. Então, a educação cristã, bem efetivada, ela vai proporcionar um crescimento e uma transformação. Não é simplesmente a criança vir, a criança vem na IBD, a criança vem na tarde alegre, mas você está vendo transformação? Então, uma educação cristã eficaz vai ser aquela que você vai ver o crescimento. As nossas crianças, elas estão em constante crescimento físico, né? Os pais que o digam, né? Quando vai comprar roupa, vai comprar calçado, dá para perceber isso muito bem, não é verdade? Então, o crescimento espiritual precisa acompanhar o crescimento físico, né? Então, a gente precisa olhar isso. As crianças, meus filhos estão crescendo espiritualmente, porque filho de crente, crentinho é? Entende? Ah, não, mas vai aprender pelo exemplo. Então, e o exemplo tá ok? Aí eu trago de novo a responsabilidade. Tudo que a gente faz, os nossos filhos estão olhando. Como a gente se porta dentro da igreja, a forma que a gente adora, a reverência que a gente tem na casa de Deus, os nossos filhos estão olhando. Eles também aprendem dessa forma, né? Mas eu também tenho que ensinar, eu tenho que incutir isso diariamente. Tem que ter esse relacionamento, tá? Então, eu posso, como líder, ter cursos pedagógicos, que a gente precisa realmente buscar conhecimento, recursos visuais, só que tudo tem que estar fundamentado na Bíblia. Eu posso me vestir como eu me visto aqui, de um monte de coisa, né? Pinta a cara e tudo mais. Pode ter tudo isso. Mas a essência, o mais importante é o ensino. É aquilo que é transmitido. E esse ensino não pode ser qualquer coisa. Tem que estar fundamentado na Bíblia, tá? A educação cristã, ela precisa, pode passar, Caio, ser cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Cristo tem que estar no centro. É Cristo. Então eu tenho que ensinar os valores de Cristo, eu tenho que ensinar tudo relacionado a Jesus, né? Os ensinos dele, a vida dele, exemplos, e tenho que também trabalhar isso em mim. Então, quando a gente trabalha com o ensino ele tem que primeiro transformar a nossa vida, para que a gente possa impactar a vida do outro, né? Então, aí vem a responsabilidade dos pais. O ensino cristão, ele tem que impactar a sua vida, tem que transformar você, para que essa transformação seja visível também aos olhos dos seus filhos. Então não adianta, na igreja a gente se portar de um jeito e em casa a gente se portar de outra forma, né? Eu já ouvi relatos de crianças, não aqui, mas relatos de crianças que queriam morar na igreja. Por quê? Porque lá na igreja, meu pai e minha mãe são tão bonzinhos, são tão santos, porque quando chega em casa, a compaixão de Cristo não existe mais, né? O amor, o carinho, a palavra doce, às vezes fala mais doce com o irmão, mas em casa não é assim. Então, o que isso gera na cabeça da criança? Como assim? Então, isso é a vida cristã? Na igreja a gente é uma coisa e na vida, no dia a dia a gente é assim? Na igreja a gente adora o Senhor, no trânsito, porque os nossos filhos estão vendo se a gente for sinal, se a gente xinga o que fechou a gente, se a gente mostra o dedo, aquele dedinho lá na janela. Tudo isso eles estão vendo, né? Mas na igreja não. Então o melhor lugar para ser crente é na igreja. O que a gente está ensinando para os nossos filhos? Será que a gente está ensinando uma cópia, a gente está fazendo uma cópia fiel de quem a gente é? Entendeu? Então isso é muito importante nós observarmos, tá? Educar, nós precisamos educar para a eternidade, não educar, por isso que a igreja não é uma extensão da escola, que a escola, ela educa para uma profissão,
para viver em sociedade, né? Mas a educação cristã, ela educa para a eternidade. Os valores são diferentes. A gente precisa observar isso. A nossa educação, seja em casa ou na igreja, precisa tornar Cristo conhecido. Fazer com que as verdades bíblicas sejam perpetuadas no coração das crianças. Que as crianças, elas ajam de acordo com como Cristo agiria, independente se elas estão na nossa frente ou não. Por isso que a gente não pode educar usando uma teologia do medo. A criança, ela precisa entender. Quantos adultos não foram educados, a educação de casa, pelo medo? Aí quando o pai e a mãe viravam as costas, aprontavam. Não é verdade? Não entendeu nada do porquê, né? Então nós precisamos ensinar as crianças o porquê e de forma correta para transformar a vida delas. Conhecereis a verdade. Todo mundo conhece esse versículo da Bíblia, né? Põe lá, Caio. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, como que as crianças vão conhecer a verdade se nós não ensinarmos? E quem é essa verdade? Se nós não ensinarmos, elas vão conhecer a mentira, que é o que está sendo dito como verdade aí, né? Porque a gente já sabe que uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. E o que estão contando por aí é que a gente nasceu para ser feliz, que a gente tem que buscar a felicidade a qualquer custo, que a gente precisa ser o melhor em tudo, que a gente precisa isso, precisa aquilo, e nada de Deus, é o que o mundo ensina. Essa é a verdade do mundo, que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de um Deus, a gente pode ser o Deus da nossa vida. Isso é o que o mundo ensina. É uma mentira. E a verdade? Quando que vai ser contado? Quem vai contar? E quando você contar, será como que vai ser? Né? Então a criança, ela precisa conhecer a verdade. E só a verdade será capaz de libertá-la dos ataques que elas estão sofrendo aí. Na mente, no emocional, na vida, em tudo. Né? Então a gente precisa apresentar, precisamos ensinar a verdade para serem libertas. Vou falar para vocês sobre duas teologias que às vezes no Ministério Infantil a gente pode utilizar. Uma é a correta e a outra é errada. Então vou falar e vocês vão tirar as conclusões. A primeira teologia é a teologia da informação. Qual que é essa teologia que existe muito no Ministério Infantil? Eu tenho quase certeza aqui que quem já foi criança cansou de ouvir certas histórias, né? A história de Jonas, o grande peixe. Falando de Jonas, o Jonas voltou ali e tal. Sumiu, hein, Jonas? O grande peixe estava... né? Então, quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Né? Ah, eu já sei essa história, né? E a gente ouve muitas crianças falando, né? Tem umas que não conhecem, mas aquela criança que nasceu na igreja, ela conhece todas as histórias bíblicas, né? E essa é a teologia da informação, é aquela teologia que ela só utiliza de contar a história. Conta, aí fala de Noé, fala do que aconteceu e tal, e é isso, só informa. E tem a outra teologia, pode passar, Caio, que é a teologia da transformação, que é essa teologia que nós precisamos utilizar. Além de você contar a história usando a Bíblia, é muito importante para quem trabalha com criança, a gente sempre usa a Bíblia ali. A gente sempre abre a Bíblia e mostra, é muito importante isso, mostrar para a criança que aquela história está saindo da Bíblia. Não chegar e contar uma história, porque tem vários contos por aí. Eu sou professora, hoje mesmo estava trabalhando um conto com os meus alunos, né? De um rei que foi enganado. E esse conto tinha uma moralzinha, e dá também para você aplicar, né? Que era um rei muito vaidoso e que ele foi enganado por um alfaiate trapaceiro, que lhe deu uma roupa, que era uma roupa muito cara, finíssima, que ele ia brilhar. Só que essa roupa só os inteligentes enxergavam essa roupa.
E aí o rei encomendou a roupa, né? E daí o alfaiate trouxe a roupa e coisa e tal. E todo mundo que chegava perto, que o rei falava que só os inteligentes enxergavam, todo mundo enxergava. Ninguém queria dar um de burro, né? E aí o rei foi desfilar na cidade para mostrar sua roupa nova. E todo mundo fingindo que estava vendo a roupa do rei, mas ninguém estava vendo, ele estava só com aquelas partes de baixo, aqueles shorts engraçados, né? Aí uma criança apareceu lá e falou assim: oh, o rei está sem roupa. Aí todo mundo caiu na risada, porque todo mundo queria falar isso, mas ninguém tinha coragem. Então esse conto, ele tem, que eu estava trabalhando com eles, tem uma mensagem que você pode aplicar, né? Então, trazendo isso para a igreja, a gente não pode usar as histórias bíblicas como um conto apenas, só contar e pronto. Não, nós precisamos aplicar. O que é essa história? O que a história de Noé nos ensina? Como que você pode aplicar isso na sua vida, na sua casa, na sua escola, com seus amigos, com seus pais? Então essa é a teologia da transformação. Não é só você contar, só mostrar. Não, você mostra, mas você aplica. Você traz uma aplicação pessoal para a vida delas, né? O ensino, ele só tem êxito quando leva a criança a praticar. Não só a criança, o adulto também, né? Toda vez que o pastor vem trazer uma mensagem aqui, eu creio que o objetivo dele, assim como o de Deus, é que a gente pratique. Se o pastor vem trazer uma mensagem sobre oração, aí ele vai contar relatos bíblicos de personagens que oraram e que viram o mover de Deus e tal. Pode contar, mas o objetivo é o quê? Fazer com que as pessoas orem mais, busquem mais, né? Então, é isso que nós precisamos, levar a criança à prática daquilo que foi aprendido. Por isso a gente tem que conhecer o universo da criança, a gente precisa, né, buscar recursos, a gente tem que, enfim, quem tem um chamado vai buscar isso, tá? Então, a educação cristã, ela só é cristã, irmãos, se tiver Bíblia. Se não tiver Bíblia, não é cristã. Se for apenas, às vezes, eu já fui em lugares que as pessoas, elas usam apenas, por exemplo, esse conto que eu falei aqui, eu poderia utilizar esse conto numa introdução de uma história bíblica, para trabalhar com criança. Porque eu sei que o conto vai chamar a atenção da criança. E eu pego, linko numa outra história, numa história bíblica que tenha um ensino parecido. Agora, eu não posso pegar somente o conto e contar, né? E dizer, é isso, vamos fazer tal coisa. Não, você não está usando a Bíblia, você está usando um conto fictício. Mesmo que tenha uma moral, mesmo que seja interessante, engraçado, mas você tem que linkar com a palavra de Deus. Porque se você não linkar, se você não aplicar, não é educação cristã. É uma educação, está ensinando algo, mas não é cristão. Não é educação cristã, tá? Jesus. Para frente, irmão. Jesus foi e sempre será o maior pedagogo de todos os tempos. Eu tenho um livro que, inclusive, fala Jesus, o maior pedagogo da história, né? Então, Jesus o tempo inteiro, ele estava ensinando. Todo o tempo. Através de parábolas, ele usava os recursos pedagógicos dele, né? Ele usava parábolas. A gente usa recursos visuais, né? Recursos naturais, enfim. Jesus usava parábolas para ensinar, para trazer um ensino. E tinha gente que ficava meio boiando ainda nas ideias, né? Mas ele sempre estava ensinando. O tempo inteiro Jesus estava ensinando. Quando tudo parecia que seria uma bronca, Jesus estava ensinando. Então ele usava todo momento o ensino para apresentar o reino de Deus, para falar das verdades do reino de Deus. Na Bíblia, é uma informação que eu tenho, pastor, depois, se estiver errado, daí, né? Jesus, ele é indicado como mestre nas escrituras pelo menos 45 vezes, pelo menos, como mestre nas escrituras. Mestre é aquele que ensina, né? Então, o ensino faz parte da vida de Jesus, né? O tempo inteiro ele estava ensinando.
Então, aquele que ensina, que direciona, que orienta. Lá em Efésios 4:11, pode colocar lá, Caio. 4:11-12 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, o trabalho do ministério infantil, assim como os outros ministérios da igreja, eu estou falando do ministério infantil, mas existem outros ministérios que são tão relevantes quanto, né? É aquele final ali, ó, para a edificação do corpo de Cristo, tá? Então todo o ensino, ele é para a edificação do corpo de Cristo. Então, se é para a edificação do corpo de Cristo, as crianças, elas fazem parte do corpo de Cristo. Nós não podemos excluir as crianças do corpo de Cristo, elas fazem parte. E nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade, como pais e como líderes. E o ideal é que a gente caminhe junto, de mãos dadas, em parceria, né? Trabalhando juntos para que o coração da criança seja alcançado, seja transformado pelo Evangelho. Então, nós mestres, nós que trabalhamos com a educação, nós somos essenciais na igreja. Por quê? Porque nós promovemos a edificação do corpo de Cristo. Se você trabalha com ensino na igreja, você é essencial, porque você promove a edificação do corpo de Cristo. Olha que responsabilidade. Então, se eu sei que com o meu ensino eu promovo a edificação do corpo de Cristo, então eu vou edificar direito esse negócio, né? Eu não vou fazer de qualquer jeito. Aí a gente volta lá na primeira aula, tudo com dedicação. Se eu sou chamado, eu vou fazer com dedicação, porque eu estou edificando o corpo de Cristo. Olha que responsabilidade gigantesca. E eu vou ser cobrada disso. Se eu fiz de qualquer jeito, se eu fiz meio sem vontade, eu vou responder, porque eu estou trabalhando com algo muito precioso, que é a palavra de Deus, e também com crianças que são preciosas para Jesus, né? Então, não é qualquer pessoa. Alguém abre aí, para a gente finalizar daqui a pouquinho? 1 Timóteo 2,15. O que está lá escrito em 1 Timóteo 2,15? Quem achar pode ler bem alto. 1 Timóteo 2,15. Carregar. Salvar-se-á, porém dando a luz aos filhos. 1 Timóteo? 2,15. Será que é o 2 Timóteo? Pode ler, continua, que eu vou procurando o outro aqui. Dando a luz aos filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Não é isso não, mas amém, pela palavra do Senhor, que edifica do mesmo jeito, né? Mas eu acho que não é, então, primeira, segunda, deixa eu ver. Acho que eu me perdi aqui. Mas é aquele que diz assim: procura apresentar-te diante de Deus. A segunda, eu estou no primeiro aqui também. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como dele que não tende você envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Então aqui está dizendo para nós procurarmos, né? Nos apresentarmos, aqui Paulo falando para Timóteo, né? Como que ele tinha que se apresentar diante de Deus. Então procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então é isso que nós temos que trabalhar na vida das crianças, porque as crianças, elas cresçam, que elas se apresentem diante de Deus aprovadas, que elas não tenham do que se envergonhar, porque as crianças de hoje, amanhã serão adolescentes, aí quando chega na fase adolescente, na adolescência já é uma outra dificuldade, que muitos adolescentes têm vergonha de falar de Jesus, têm vergonha de falar que é de Cristo. Então nós precisamos trabalhar na infância de maneira que as crianças, elas não tenham do que se envergonhar, mas que elas manejem bem a palavra da
verdade, porque elas conheceram a verdade, e a verdade as libertou. E todo esse processo tem meu trabalho, tem trabalho seu, tem trabalho da igreja, tem a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, é isso. Esse treinamento foi para a gente. Não assim, é muito vasto o Ministério Infantil, tá? É muita coisa. Mas o objetivo de trazer esse mini treinamento, uma vez que o pastor nos apresentou esse tema, maturidade é o caminho e o resultado do crescimento. E nós aprendemos também que aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se eu estou no caminho da maturidade, eu preciso crescer. Só que eu preciso crescer da maneira correta. Preciso crescer corretamente. E as nossas crianças, elas estão crescendo. Elas estão crescendo. E elas estão se alimentando. O tempo inteiro elas estão se alimentando. E qual é o alimento que essas crianças estão tendo? O alimento espiritual. Qual que é? Então, é uma responsabilidade nossa. A gente precisa verificar isso. Urgente. A gente não pode menosprezar as crianças e achar que não é o momento, que elas não vão aprender. Elas vão aprender sim, cada uma na sua fase, na sua idade, no seu tempo, mas precisa ser ministrado. Aí já que está com a Elisa, que a gente olha para a Elisa, a gente fala assim, não, a Elisa não aprende, não adianta falar de Deus para a Elisa, ela não vai aprender. Irmãos, aprender desde a barriga. E é isso, esse é um engano que o inimigo quer colocar nas nossas mentes. Entende? E aí a gente vai deixando, mas a gente, você não vai ensinar, beleza, então não dá o celular também. Né? Não quer ensinar a palavra, então não deixa no celular e não deixa na televisão. Porque eles estão aprendendo o tempo inteiro. E você é tão presente na vida do seu filho ou da sua filha, enquanto o celular é presente? Entendeu? Ah, mas está ouvindo história bíblica. Amém. Mas não é, lembra, não é a teologia da informação que a gente quer. A gente quer a teologia da transformação na vida das nossas crianças. O Caio, para finalizar, vai soltar um vídeo agora. Vamos observar. O áudio é em português, tem uma legenda, mas é tudo em português, tá? Mas vamos observar. Tem como apagar? Caio, volta de novo e aumenta mais o volume, fazendo favor.
Deu para ler? Né? Então isso aí mostra o desafio que nós temos. Uma frase ali forte que diz: vocês estão nos perdendo. Então, se a gente continuar olhando o Ministério Infantil como algo de entretenimento, algo de brincadeira, nós vamos perder as nossas crianças. Elas vão estar aqui correndo no nosso meio, daqui a 10 anos elas terão, né, a idade que elas terão daqui a 10 anos, e passou. Né? E uma frase ali, que foi uma frase até que eu usei numa aula, que as crianças, elas são discípulos em treinamento. Elas não são discípulos em espera. Elas estão em treinamento o tempo inteiro. Então isso nos traz uma responsabilidade muito grande do que nós temos sido e do que a gente tem feito na vida das crianças, da nossa igreja. Que elas são a igreja de hoje e do futuro também. Por quê? Porque se nós não investirmos hoje nas crianças, não vai ter igreja do futuro. Porque elas estão aqui, elas estarão depois? Depende de nós, depende do valor e da relevância que a gente der para o trabalho com crianças. Amém? É isso. Pastor, está ali com o manto no colo. Bombeirinho.